Olá, bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. Espero que vocês tenham conseguido descansar um pouquinho no final de semana para darmos início a mais uma semana de estudos. Então, na aula de hoje temos língua portuguesa, onde nós vamos aprender sobre os advérbios, que é assunto novo, né? Conteúdo novo. E aqui temos uma pequena explicação do que é um advérbio. O advérbio, ele é a palavra que modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Então, aqui nós temos uma frase para dar exemplo. Joaquim só anda atrasado. A palavra atrasado está modificando o verbo andar, então ela é um advérbio. Joaquim só anda. Ele anda normalmente como qualquer pessoa. Joaquim só anda atrasado. Ele modificou o verbo andar. Está dizendo que Joaquim é uma pessoa um pouco atrapalhada, ele só anda atrasado. Mudou totalmente a característica do Joaquim. Então, quando temos um advérbio, ele faz essa modificação no verbo. Todo mundo anda, Joaquim também anda, mas ele só anda atrasado, então é uma característica dele. O advérbio muda o adjetivo. E também muda outro advérbio. Joaquim só anda muito atrasado. Então, não é normal o Joaquim andar atrasado. Ele anda atrasado mais do que qualquer pessoa. Joaquim só anda muito atrasado. O advérbio muito está modificando o advérbio atrasado. Então, está dando mais ênfase ainda ao atraso de Joaquim, que já se torna uma coisa anormal para alguém se atrasar tanto, né? Aí aqui nós temos alguns tipos de advérbios. Temos o advérbio de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Então, todas essas palavras dão mais ênfase, mais intensidade nas frases, nas palavras que são ditas, né? E aí vocês vão ler todas com bastante atenção. Cada uma indica alguma coisa, né? Aqui, por exemplo, todas essas palavras, todos esses advérbios indicam o lugar. Então, nós temos aqui abaixo, acima, ali, aqui, lá, atrás, dentro, de tempo, né? Agora, ainda, amanhã, hoje, de modo, intensidade, né? Quando usamos muito, demais, menos, bastante ou pouco. Então, vocês vão ler um por um para identificar todos os tipos de advérbio. Aqui nós temos mais um exemplo para entender melhor como funciona um advérbio. Nós temos a mesma frase dita de várias maneiras, mudando a intensidade, mudando a ênfase do que a pessoa quer falar. Então, ali a primeira frase diz: eu vi ali uma aranha. Está indicando o lugar que foi vista essa aranha. A aranha era muito grande, então não era uma aranha comum, ela era muito grande. Está querendo dizer que não era uma aranha para não ter medo, né? A aranha fugiu rapidamente. Então, nós já temos um modo que aconteceu a situação. A aranha foi muito rápida. A aranha desloca-se muito rapidamente. Então, a pessoa realmente está querendo dizer a intensidade da situação que ela viveu vendo essa aranha. Então, nós temos várias formas de falar a mesma coisa, identificando o lugar, a intensidade ou o modo como aconteceu. Então, essa é a função do advérbio. Ele modifica, ele dá ênfase e intensidade ao que se quer dizer. Então, depois de ler com bastante atenção, observar bem, né, a função do advérbio nas frases, vocês vão fazer essa atividade, onde primeiro vocês vão ler todas as palavras do quadro. É muito importante que leiam primeiro. Então, leiam uma por uma dessas palavras aqui do quadro, todas são advérbios, cada uma indica um tipo de advérbio, ou de lugar, ou de tempo, ou de intensidade, de afirmação. E aí, depois, vocês vão ler sem preencher as frases. Então, aqui nós já começamos, tem algo aqui, né? Eu vá à sua casa. Então, primeiramente, temos que fazer a identificação das palavras do quadro e depois ler a frase. Automaticamente, nosso cérebro já vai identificando
aonde encaixar cada uma, mas primeiro precisamos fazer essa leitura inicial. Temos que ter paciência e ler primeiramente as palavras do quadro e depois as frases como elas estão aqui incompletas. E aí a gente vai conseguindo identificar onde vai cada palavra. Então, se você completou a frase e ela ficou estranha, é porque tem alguma palavra em algum lugar errado. Então, ó, eu vá à sua casa. Amanhã eu vá à sua casa perto. Calmamente eu vá à sua casa hoje. Uma frase um pouco estranha, né? Talvez eu vá à sua casa amanhã. Já ficou uma frase mais nítida, né? Então tem que ler com bastante atenção, com bastante paciência, vai lendo, encaixando. Se ficar estranha, faz novamente, tem que ter paciência. Encontrou a palavra? Risca aqui no quadro um pouquinho, né? Ou faz um risquinho assim embaixo, para ter certeza que você já usou. Então, é uma atividade que envolve bastante paciência e leitura, ok? Não se esqueçam também de colorir os desenhos que estão aqui. E na aula de ciência de hoje, nós vamos revisar o capítulo 4, onde nós estudamos sobre a água, onde na apostila anterior vocês responderam, né, no livro e enviaram as fotos. Então, vocês já leram esse capítulo, é somente revisão e continuação, onde vocês vão responder esse questionário, para a gente ter certeza que vocês realmente conseguiram entender sobre esse assunto tão importante que é a água, né? Então, vocês vão revisar o conteúdo. As questões do livro vocês já responderam, já enviaram as fotos, vocês só vão somente revisar, relembrar o que foi lido e procurar as respostas no livro de ciências das páginas 48 até a 61. Quem já leu com bastante atenção na primeira vez que a gente estudou, vai ser bem mais fácil, né? Então, precisamos, sempre que tem questionário, a gente precisa ler com bastante atenção, porque todas essas questões foram retiradas do livro. Então, para quem lê com atenção, encontra com mais facilidade. Alguns alunos estão tendo dificuldade para responder o questionário, mas a gente consegue perceber que é porque não está querendo ler todo o texto, né? Porque todas as questões foram tiradas de lá. Então, todas as respostas vão estar no livro, sejam nas fotos, nos gráficos ou no texto mesmo. Então, vocês vão ler com bastante atenção, novamente, o capítulo 4, ou somente revisar. Quando a gente lê com atenção, a gente consegue fazer uma leitura superficial do texto e encontrar o assunto que foi estudado anteriormente, né? Então, vocês vão fazer isso no capítulo 4, vão revisar e vão responder o questionário para a gente fixar este conteúdo. Então, por hoje é somente isso. Como sempre, vocês já sabem, qualquer dúvida, se não encontrarem alguma resposta, né? Vocês podem me pedir ajuda que eu falo a página que está, mostro onde que está, para ficar mais fácil para vocês. Mas é importante manter a leitura sempre bem focada, porque quando a gente vai estudar com barulho, com a TV ligada, a gente acaba se distraindo, né? Ou com conversas em volta, a gente acaba se distraindo e não consegue memorizar ou guardar aquela informação. Então, é sempre importante a gente procurar um lugar mais silencioso, desligar a TV, focar somente na tarefa e depois fazer as outras coisas que a gente gosta de fazer em casa. Então, por hoje é somente isso. Tenham todos um bom dia, um ótimo início de semana e que Deus abençoe nossa semana grandemente.